Então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai continuar aqui falando de equações diferenciais, mas mais especificamente hoje eu vou focar em funções periódicas, tá? Então, esse vídeo é uma continuação direta daquele vídeo sobre problemas de valores de contorno, e até eu quero aproveitar para retratar uma coisinha que eu falei errado no final, que aquele problema não homogêneo, né, com condição inicial y de zero igual a 1 e y de L igual a menos 1 elevado a n, eu coloquei, né, que uma função que resolve é cosseno de npx sobre L. Isso está certo. Mas eu falei que essa é a única solução. A rigor não é. Não é porque se você somar a esse cosseno qualquer outra solução do problema de contorno homogêneo associado, isso ainda vai continuar dando uma solução do problema de contorno não homogêneo do exemplo. Mas, digamos assim, a menos das soluções homogêneas do problema de contorno homogêneo, essa do cosseno é a única, entre aspas. Tá? Então, é um vício de linguagem que a gente tem, mas só para deixar mais preciso, não é a única. Assim. É como em álgebra linear, né? Você tem uma equação linear que não é necessariamente homogênea, então o conjunto solução desse cara é um espaço afim, que a gente chama. Você pega uma solução particular do não homogêneo, e aí você pode somar qualquer outra solução do problema homogêneo associado. Então, é mais ou menos isso que eu estou falando aqui. Bom, então, como eu falei, hoje a gente vai focar em funções periódicas, por causa do estilo das funções que apareceram no vídeo anterior, que são aqueles senos de npx sobre L e cosseno de npx sobre L. Então, esses conjuntos de funções vão desempenhar um papel especial quando a gente falar de séries de Fourier. Bom, então, qual que é a definição, né? Vamos relembrar aqui, vocês já devem ter visto, mas vamos relembrar qual é a definição de uma função periódica, né? Então, eu vou começar dizendo aqui, fixa um número t maior que zero, seja t um número maior que zero. Então, uma função definida na reta inteira, uma função f definida na reta inteira, chegando na reta, é chamada de periódica, de período t, se a seguinte condição acontecer. Se você calcular essa função em qualquer ponto e você somar a esse ponto esse número t, o valor da função não muda, né? Isso acontece para todo x no domínio. Então, se você quer calcular a função num certo ponto, mas se você somar esse ponto, esse número t ou qualquer múltiplo dele, vai dar sempre a mesma coisa, vai dar sempre o mesmo f de x, ou seja, ela não enxerga aquela soma como o t ali dentro do argumento. Então, isso é o que a gente chama de função periódica de período t, né? Tem algumas observações sobre funções periódicas que eu vou evitar aqui, porque eu não quero chegar num ponto muito técnico, mas qualquer múltiplo do t também vai ser um período. Em algumas funções dá para escolher o menor período positivo, em outras não dá, mas são aspectos que não vão interessar para nós. O que mais vai interessar para nós são os exemplos centrais de funções periódicas. Então, eu vou começar a dar alguns nomes especiais para certas funções, seguindo o gancho da aula anterior. Tá? Então, eu vou chamar de φ de n. Tá? Então, para cada n natural maior ou igual a 1, eu vou chamar de φ de n em x, a função que é a do seno. Seno de nπx sobre L. Só para eu não precisar ficar escrevendo esse seno toda hora. Eu vou simplesmente dar um nome para essa função aí. Tá? Então, esse é o seno de nπx sobre L. E para cada n maior ou igual a zero, então aqui tem uma diferençazinha a mais, que se o n for maior ou igual, incluindo o zero agora, eu vou chamar a outra de psi de n, psi n de x, a função que é o cosseno de npx sobre L. Então, aqui a diferença é que eu quero incluir o n igual a zero, porque no n igual a zero, a função psi0 é a função constante igual a 1. Né? E essa função constante igual a 1, ela vai ser importante. Ela vai entrar
na história do que a gente vai discutir daqui a pouco, tá? Então, eu estou dando nomes, simplesmente isso. Chama de φn, né? φn é a função seno de npx sobre L, e ψn é a função cosseno de npx sobre L, incluindo, nesse caso aqui, n igual a zero, tá? Então, esses conjuntos de funções, que você pode pensar que o n está variando, né? Então, no primeiro, o n varia maior ou igual a 1, no segundo, o n varia maior ou igual a zero. Então, esse conjunto de funções, todas elas, o que elas têm em comum? Todas elas são periódicas, e qual é o período delas? Ou um período delas? Todas elas são periódicas de período 2L, tá? Então, isso é o que tem em comum, digamos assim, em todas elas. Então, a primeira observação, é que todas as funções no conjunto, e aí eu vou escrever assim, ó, para facilitar a nossa vida, φn, ψn, ou seja, bota todas aquelas funções num único conjunto, todas as funções desse conjunto são periódicas de período, um período comum para elas é o número 2L. Tá? Então, vamos verificar isso, vamos fazer uma continha só para treinar o conceito, né, de função periódica. Então, qual que é a ideia? O que eu tenho que verificar? Bom, vamos pegar, por exemplo, a função φn. Então, eu vou calcular φn de x mais 2L e verificar que isso dá a mesma coisa que o φn do próprio x. Ou seja, se eu somar esse 2L no argumento da função, não altera em nada. É isso que é o que quer dizer ela ser periódica de período 2L. Né? Então, e daí o idem para o ψn também. Né? Então, o seno, a função do seno vai ser assim, ó, φn de x mais 2L, por definição da função, isso é seno de nπ vezes o x em questão, que é x mais 2L, sobre L, né? Isso que dá o φ de x mais 2L. E aí eu quero verificar no final do dia que isso dá a mesma coisa que o φn do próprio x, né? Aí eu desenvolvo um pouquinho o que está ali dentro. Isso aqui é seno do quê? Bom, faz a distributiva, eu vou ter nπx sobre L mais nπ 2L sobre L. Né? Então, fazendo a distributiva, aí o L simplifica aqui na segunda parcela. Então, você vai ter seno de nπx sobre L mais 2nπ. E aí, bom, isso aqui que está aqui, isso é um múltiplo de 2π, né? É um múltiplo inteiro de 2π. Mas a função seno é uma função periódica de período 2π, né? A gente sabe isso lá desde o ensino médio. Então, o seno de qualquer coisa mais um múltiplo de 2π, um múltiplo inteiro de 2π, vai dar o seno dessa própria qualquer coisa, né? Somar esse 2nπ não vai alterar o valor do seno. Então, isso aqui é igual ao próprio seno de nπx sobre L, mas isso é a definição do φn de x, né? Então, essa argumentação está mostrando para nós que se eu somar 2π aqui no argumento da função φn, não altera em nada, né? X mais 2L, o resultado do φn é o mesmo que no próprio x. Então, isso está dizendo que ela é periódica de período 2L. Tá? Então, é 2L, não é o L. Então, isso é para o φn. Para o cosseno, né, ou seja, para o ψn, o argumento é exatamente o mesmo, eu vou deixar como exercício. Tá? Então, eu não vou fazer essa parte. Exercício, só para deixar indicado aqui, verifique que ψn também é periódica de período 2L.
Tá? Então, é um exercício inteiramente análogo a esse que eu acabei de fazer. Basicamente, em vez de seno, vai ser cosseno. Tá? Então, porque ambos senos, só a função seno sozinha e a função cosseno sozinha, ambas são periódicas de período 2π. Basicamente, esse é o motivo. Tá? Então, se você perguntar coisas mais técnicas de qual é o período fundamental da FIN e qual é o período fundamental da PSIN, os números são diferentes. Eu escolhi o 2L porque o 2L é um período comum para as duas. Ambas têm período 2L, um período comum. Mas a repetição, digamos assim, do FIN e a repetição do PSIN, elas começam em lugares menores. Não precisa do 2L inteiro. Tem um período menor onde elas começam a se repetir. A questão aqui é o período comum para as duas. Tá? Conforme você varia o N, na realidade, o período fundamental da FIN e da PSIN vai ser 2L sobre N. Tá? Então, o período fundamental varia com N. Aqui eu estou pegando um período comum para todas elas e independente do N. Isso é o que vai importar para nós. Tá? Então, são funções periódicas. Esse é o principal exemplo, esse é o principal exemplo que você tem que manter na cabeça. Esse conjunto de funções aqui é um conjunto de funções periódicas de período comum 2L. Né? Um período é 2L. E tá, mas e daí? Né? Para que serve esse tipo de coisa? Bom, a gente vai voltar mais tarde na parte de séries de Fourier. Por enquanto é só como um exemplo, né? São exemplos, né? Infinitos exemplos de funções periódicas. Agora, também adiantando um pouquinho com relação às séries de Fourier, que a gente vai voltar mais tarde, tem um certo abuso de notação quando você está falando de séries de Fourier, que é o seguinte, é um pouco mais relaxado o que você pode chamar de função periódica. Você não precisa exigir necessariamente que essa igualdade aqui, ela vale para todo x em R. Não necessariamente precisa ser todo x em R. Mas todo x em R, exceto possivelmente nos múltiplos de π. Desculpa, nos múltiplos de t. Estou com π na cabeça por causa das funções seno e cosseno. Então, a gente vai fazer esse abuso de notação. Eu vou dizer que a função também é periódica se essa equação valer, exceto possivelmente nos múltiplos inteiros do número t. Tá? Então, pode ser que ela não seja periódica nesses pontos, mas ainda assim eu vou dizer que ela é periódica. É um abuso de notação, tá? A gente vai relaxar um pouquinho a condição de dizer que ela é periódica. Tá? Então, uma convenção ou abuso de notação, convenção, se F satisfaz a igualdade f de x mais t igual a f de x para todo x, exceto possivelmente, tá? Pode ser que ainda valha, tanto nesses pontos como é o caso dessas funções φn e ψn, exceto possivelmente nos múltiplos inteiros de t, e aqui inteiros, né, no sentido de que pode ser positivo ou negativo, nos múltiplos inteiros de t. Então, se a função satisfaz isso para todo x, exceto possivelmente nos múltiplos inteiros de t, ainda vamos dizer que f é periódica. Ainda vamos dizer que f é periódica de período t. Periódica de período t. Então, é um abusozinho de notação que vai ser um abuso necessário, porque muitas das funções que a gente estuda em séries de Fourier, elas têm saltos, elas não vão ser contínuas. E aí, nesses possíveis saltos, geralmente elas deixam de ser periódicas, geralmente elas deixam de satisfazer essa igualdade, ou nem sequer estão definidas nos pontos. Isso pode ocorrer. Tá? Elas nem sequer estão definidas nesses pontos múltiplos de t. Então, é um abuso de notação, você considera todos os pontos, exceto esses múltiplos inteiros de t. E ainda chama ela de periódica. Tá? Periódica de período t. Bom, então, isso é uma convenção
ou um abuso de notação que a gente vai seguir daqui em diante. Tá? Algumas observações ainda sobre funções periódicas, que vejam que essa definição que eu dei, o domínio da função é todo R, ou possivelmente todo R menos os múltiplos de T. Tá? Como eu estou falando aqui, os múltiplos inteiros do período, geralmente eles são descartados, eles não vão interessar tanto. O que importa é o que está no interior desses intervalos entre os múltiplos consecutivos de T. Tá? Então, para falar de funções periódicas, não é necessário falar que o domínio é toda reta. Tá? Então, é isso que eu quero discutir com vocês agora. Então, vamos pensar que a função é periódica na reta. Vamos imaginar por um momento, deixa esse detalhe técnico de lado, vamos pensar que ela está definida na reta inteira e que satisfaz isso aqui para todo x mesmo. Tá? Depois eu faço um comentário no caso desse abuso de notação aqui. Tá? Então, suponha que eu tenho uma função f, definida na reta inteira mesmo, periódica de período t. E aí, como que é graficamente uma função desse tipo, né? Então, lembrando bem aquela ideia do ensino médio. O que é uma função periódica? É uma função cujo gráfico fica se repetindo, digamos assim. Então, o que você faz? Você escolhe um intervalo que tenha tamanho t, né? Então, por exemplo, o intervalo de 0 até t, escolhe um e desenha o gráfico da função só nesse trecho. Então, digamos que o gráfico da função nesse trecho deu uma coisa assim, por exemplo. Você foi lá, fez o gráfico e digamos que ela deu uma coisa... Deixa eu fazer um pouquinho diferente isso aqui. Aproveitar a ferramenta aqui. E digamos que o gráfico deu uma coisa assim. Então, só nesse trecho. Digamos que você desenhou o gráfico da função f só nesse trechinho no intervalo de 0 até t. Como que é o gráfico da função no resto? Bom, por ser periódica de período t, esse trechinho desse gráfico nesse intervalo de comprimento t, ele simplesmente vai ficar se repetindo. Né? Então, no próximo intervalo aqui, no intervalo de t até 2t, como que vai ser o gráfico? Vai ser pegar esse 0 até t, pegar esse desenho desse gráfico e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para o próximo pedaço. Né? Então, ela vai ficar assim, ó. Ela continua daqui para cá, aí vem daqui para cá, aí vem daqui para cá. Então, é uma repetição do que você acabou de fazer no intervalo de 0 até t. Então, esse é o ponto das funções periódicas, né? Os gráficos delas ficam se repetindo. Então, basta desenhar em um pedaço e todo o resto é repetição. Se você quiser fazer isso para trás, também dá, né? Aqui para trás, por exemplo, vai ser um trecho assim, ó. Daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Esse é o intervalo também de comprimento t, que é o intervalo de menos t até 0. Então, o gráfico fica simplesmente se repetindo. Moral da história. Você não precisa do domínio inteiro. Se você souber que a função é periódica, basta você pegar qualquer intervalo de comprimento t e pegar a função só ali, e mais nada. Né? Então, se a função é periódica de período t, para determinarmos a função completamente, ou seja, determinar o valor que essa função tem em qualquer outro ponto, né? Basta, aí a operação que a gente diz de restringir a função a um certo intervalo. Basta restringirmos, ou seja, ignorar todo o resto do domínio e olhar só para um pedaço dele, né? Então, restringirmos a função f a qualquer intervalo, vou colocar em azul aqui, qualquer, tanto faz, qualquer intervalo de comprimento t, comprimento igual ao período de comprimento t. Por exemplo, como eu acabei de mencionar, o intervalo
de 0 até t é um exemplo disso. Por exemplo, o intervalo de 0 até t, ou outro que também é comum, ou ao intervalo de menos t sobre 2 até t sobre 2. Né? Um intervalo simétrico em volta da origem. Isso é bem comum de se fazer também, e é uma das coisas que a gente vai fazer em vários exemplos. Então, esse intervalo de menos t sobre 2 até t sobre 2 também tem comprimento t. Né? Então, para determinar essa função completamente, basta você pensar em qualquer intervalo de comprimento t. Tá? E aí você vai saber todo o resto, porque todo o resto é Ctrl+C, Ctrl+V do que aconteceu naquele trecho ali. Reciprocamente, se você tiver uma função que está definida só no intervalo de comprimento t, e aí você não tem ela definida no resto, você pode fazer o que a gente chama de extensão periódica da função. Tá? Então, é uma maneira de você pegar uma função que está definida só num trechinho e fazer com que o domínio dela seja engordado para toda a reta. E como que você faz esse engordamento? Você pega tudo o que acontecia só naquele trechinho onde ela está definida e faz o Ctrl+C, Ctrl+V para todo o resto, usando esses intervalos de comprimento t. Então, você vai fazer uma extensão, você vai crescer o domínio da função, e essa extensão vai ser periódica com um período igual ao comprimento do intervalo da função que você pegou. Tá? Então, é uma maneira de vai e volta em termos de domínio de funções periódicas. Se ela é periódica definida na reta inteira, eu posso pensar que ela está definida só em um único intervalo de comprimento igual ao período, porque o resto é Ctrl+C, Ctrl+V, e, reciprocamente, se você tem uma função que está definida só em um único intervalo, então eu posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que aconteceu naquele intervalo para todo o resto, e aí eu posso pensar que o domínio da função é a reta inteira. Né? Então, como falei aqui, eu vou escrever isso reciprocamente. Vou escrever essa ideia que eu falei. Só para não confundir o nome das funções, vamos dar um nome diferente aqui. Se G é uma função definida, por exemplo, no intervalo de 0 a t, mas aqui é qualquer intervalo de comprimento t, tá? Se G de 0t em R é uma função qualquer, é uma função, podemos formar a chamada extensão periódica de G, extensão periódica de G, como uma nova função, né? Como a função. Eu vou chamar ela de GP, eu vou colocar esse Pzinho embaixo só para indicar assim, que é a função G que eu peguei e estendi periodicamente, o P de periódico. Ou você pode colocar um Ezinho ali também para lembrar que é extensão, mas eu prefiro colocar o P para lembrar que a extensão é periódica. Então, ela vai estar definida em toda a reta, com um detalhe, tá? Eu já vou comentar. R, chegando em R também. E qual que é o comportamento dessa função? Bom, como eu falei, é um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que acontece no intervalo de 0 até t. Tá? Como a função GP, tal que GP é igual, digamos assim, à função G em qualquer intervalo de comprimento t. Então, é basicamente isso. Aqui, esse desenho aqui, ele dá uma inspiração para isso. Se a função g fosse a função que tem esse gráfico vermelho, né, a função definida só ali, só no intervalo de 0 até t. Se ela tiver definida só ali, eu posso pensar que, na verdade, ela estava definida na reta inteira, e o que eu fiz no resto? Bom, pega aquele trechinho em vermelho e fica repetindo ele em todos os outros intervalos de comprimento t. Então, você repete, e aí, nessa repetição, o domínio vira a reta inteira. Com um detalhe que tem que tomar um cuidado. E aí vem essa parte do abuso de notação que eu falei para vocês. Imagina, eu vou fazer um desenho diferente aqui.
Então, imagina que o gráfico da G, ele é assim, ó. Então, eu vou desenhar aqui de novo, só que um outro exemplo de um outro gráfico de função. Imagina que aqui está um intervalo de 0 até t, e imagina que a função g, que é uma função definida nesse intervalo, ela tem um gráfico, por exemplo, assim, ó. Digamos que seja esse gráfico aqui, ó. No intervalo de 0 até t, tá? Então, ela vai desde o... Deixa eu desenhar de novo aqui só para ficar mais certinho. Então, digamos que ela faça isso aqui, ó, nesse trecho. Então, é o gráfico da função g nesse intervalinho de 0 até t. Aí eu quero fazer a extensão periódica dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o que acontece nesse intervalo para todos os outros intervalos de comprimento t. Então, no próximo intervalo aqui, do t até o 2t, eu vou pegar esse cara aqui e vou repetir ele. Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai ficar assim, ó. Se eu continuar isso para trás, também eu posso fazer para trás, né? Então, aqui para trás ele ficaria assim, ó, no intervalo de menos t até 0. De menos t até 0. E assim por diante. Fica repetindo essa retinha para todo sempre aí. Tá? Então, aqui no próximo ela vai ser assim. Aí, no anterior aqui, ela vai ser assim. E assim por diante, né? Mas veja que tem um problema quando você faz isso. Porque tem certos pontos onde a função, essa extensão periódica, ela não está bem definida. Por exemplo, aqui no 0, qual que é o valor da função extensão? É esse de cima ou é esse de baixo? Qual que é o valor aqui em t? É o de cima ou é o de baixo? Qual que é o valor em 2t? É o de cima ou é o de baixo? Ou seja, exatamente nesses múltiplos inteiros do t, você tem esses saltos que não permitem dizer quanto que a função vale, ela não está bem definida ali, né? Então, por isso que vem aquele abuso que eu falei, ela é periódica, exceto possivelmente nos múltiplos inteiros de t, nos múltiplos inteiros do período. Então, na realidade, essa extensão periódica, ela não está definida na reta inteira, tá? A rigor, ela não está definida na reta inteira. Ela está definida em toda a reta, exceto possivelmente nos múltiplos inteiros de t. Você veja que esse problema não aconteceu nesse exemplo que eu desenhei aqui. Por quê? Porque a função que eu desenhei aqui nesse intervalo de 0 até t, ela já valia a mesma coisa nos pontos 0 e t, né? Nos pontos 0 e t, ela vale 0, ela vale o mesmo valor. Então, quando você faz esse Ctrl+C, Ctrl+V, não vai ter esse salto, porque o valor é o mesmo, né? Então, aqui aconteceu esse salto, porque o valor da função no 0 e o valor da função no ponto t são diferentes. Aqui, no caso, aqui vale -1, e aqui, no caso, vale 1. Então, como tem essa diferença, esse salto vai acontecer nos múltiplos de t se você repetir esse gráfico. Então, por abuso de notação, a gente vai pensar que ela está definida em toda a reta. Então, é como se ela tivesse definida em toda a reta. Por que eu vou fazer esse abuso de notação? Porque quando eu falar de séries de Fourier, o valor exato da função nesses múltiplos do período não vai fazer a menor diferença. Tá? Você pode definir o valor da função nesses pontos, que são os múltiplos inteiros de t, como o que você quiser, porque em termos de séries de Fourier não vai mudar nada, não vai fazer influência nenhuma. Tá? Então, eu vou adiantando isso. Vão pensando que eu vou usar esses abusos de notação e vou pensar que ela está definida como se fosse na reta inteira, e o valor dela, o valor exato dela nos múltiplos de t, pode ser o que você quiser, não faz diferença, tá? Então, a equação, né? Essa equação aqui, ela é satisfeita em todos os pontos, exceto possivelmente nos pontos que são múltiplos inteiros de t, tá? Então, vamos fazer esse abuso de notação. Então, como eu acabei de falar, né, essas funções que têm esses possíveis saltos, elas vão ser funções relevantes para nós, quando a gente falar de séries de Fourier. Então, eu vou definir um certo conceito aqui, né, que é o chamado função seccionalmente contínua. Tá? Então, uma função. E aí eu vou pensar essa função definida, por exemplo, no intervalo de 0 a t. Mas não importa, né?
uma função definida no intervalo de 0 a t é chamada de seccionalmente contínua, ou às vezes tem livros que chamam também de contínua por partes, contínua por partes, se eu vou falar a definição, a ideia. A ideia é assim, essa função ela é contínua, exceto possivelmente num conjunto finito de pontos. Tá? Isso é o que a gente vai chamar de seccionalmente contínua. Ela é contínua em quase todos os pontos. Essa não é a definição exata, tá? Mas é a definição que vai servir para nós aqui. Ela é seccionalmente contínua se ela é contínua em quase todos os pontos, no sentido de que ela não é contínua, exceto possivelmente num conjunto finito. Tá? Se f é contínua em todos os pontos do domínio, exceto possivelmente, em um conjunto finito de pontos. Então, quer dizer, essa tua função ela pode ter saltos, mas a quantidade de saltos naquele intervalinho de 0 até t é uma quantidade finita de saltos. Não pode ter infinitos saltos ali. Tá? Então, só para desenhar aqui mais um exemplinho, vou colocar aqui um gráfico de uma função definida no intervalo de 0 até t. O intervalo não importa, a ideia é mesmo em qualquer intervalo. Então, se você tivesse aqui um intervalo de 0 até t, um exemplo de uma função seccionalmente contínua seria uma função que tem um gráfico mais ou menos assim, ó. Exemplo, como imitando o que a gente fez ali no anterior. Então, poderia ser assim, ó. Ela vai daqui até aqui, daí ela dá um salto, daí vai daqui até aqui, daí dá um salto, vai daqui até aqui, dá um salto, vai daqui até aqui, dá um salto e vai daqui até aqui. Então, e aí, por exemplo, para ela ficar definida, né, em todos esses pontos, digamos que a bolinha seja fechada aqui e a bolinha seja aberta aqui. Bolinha fechada aqui, bolinha aberta aqui. Só para dar um exemplo, né? E aqui também, aqui é fechada nos dois. Aí bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui, digamos que seja fechada aqui. Tá? Então, esse gráfico dessa função aí, isso é um exemplo de uma função h que é seccionalmente contínua. Então, ela é contínua em quase todos os pontos, exceto uma quantidade finita de saltos que possivelmente ela pode ter. Tá? Então, esse também vai ser um conceito central quando a gente falar de série de Fourier, e essas funções aí são importantes. Tá? E aí, de novo, adiantando, quando eu falar de séries de Fourier, esses saltos, o valor exato da função nos saltos não vai fazer a menor diferença. Tá? Então, por isso que tanto faz ali onde eu estou desenhando bolinha fechada ou aberta, porque quando eu falar de séries de Fourier, onde é a bolinha aberta ou fechada não faz a menor diferença. Tá? Isso não vai mudar nada. Então, aqui está um exemplo de uma função seccionalmente contínua. Tá? Então, quais são as classes de funções que interessam no mundo das séries de Fourier? São funções seccionalmente contínuas e periódicas. Tá? Esse vai ser o principal mundo, digamos assim, que a gente vai estudar para funções, para séries de Fourier. Então, eu vou chamar aqui, vou denotar dessa forma aqui, ó, SC, e vou colocar um per aqui embaixo. E aí eu vou colocar assim, ó, 0T. O que é essa notação super elaborada aqui? Bom, então isso aqui vai ser o conjunto de todas as funções f de 0 até t em R, que são seccionalmente contínuas
Isso é a parte do SC ali no nome, seccionalmente contínuas e periódicas, e aí periódicas já no sentido do abuso de linguagem, tá? Periódicas, exceto possivelmente nos múltiplos de T, e periódicas de período T. E aí eu coloquei de 0 até T, porque, como eu falei, como ela é periódica de período T, basta você pensar nos valores dela em qualquer intervalo de comprimento T. Então, por exemplo, nesse intervalo de 0 até T. Tá? Então, esse SC, aqui se ficou muito pequeno, deixa eu escrever um pouquinho maior, mas é o PER, de periódica. Tá? SC periódica 0T. É o conjunto de todas as funções definidas no intervalo de 0 até t, por exemplo, que são seccionalmente contínuas, ou seja, elas quase são contínuas, digamos assim, exceto possivelmente no número finito de saltos, e são periódicas de período t, tá? Então, ou seja, eu tenho um intervalo de 0 até t, naquele intervalinho ela é contínua em quase todos os pontos, exceto possivelmente no número finito, e aí o resto é repetição, é Ctrl+C, Ctrl+V do que acontece naquele intervalinho de 0 até t. Esse conjuntão que eu acabei de escrever aqui, ele é um espaço vetorial, tá? Esse cara aqui é um espaço vetorial, bem grande, por sinal, tem muita gente aí, é um espaço vetorial, onde as operações aqui são conjuntos de funções, né? Então, quais são as operações? São as operações usuais. Somar funções ponto a ponto, multiplicar funções por escalar ponto a ponto. Então, isso daí dá um espaço vetorial, e mais do que isso, esse espaço vetorial é bem especial, porque ele tem um produto interno canônico. Tá? Então, ele tem um produto interno que é um dos produtos internos mais importantes em espaços de funções, que é o chamado produto interno L2. Tá? Então, esse espaço vetorial aí, então, o espaço vetorial, então aqui tem bastante linguagem de álgebra linear no meio, né? O espaço vetorial SC periódica de 0 a t tem um produto interno natural, digamos assim. A palavrinha que a gente gosta de usar é natural. O chamado produto interno L2. Esse é o nome que esse produto interno recebe. Então, como que ele é definido? Então, se você tem duas funções nesse espaço vetorial aí, definimos o produto interno L2, né? Definimos o produto interno de F com G. Aí eu vou colocar um 2 aqui embaixo para indicar que é o produto interno L2. Isso aqui é definido como sendo uma integral no intervalo em questão, que é o intervalo de 0 a t, do quê? Do produto das duas funções, de f de x vezes g de x, dx. Se você já fez uma disciplina de álgebra linear um pouquinho mais técnica antes, você já deve ter visto esse exemplo aí. Tá? Então, isso aqui, eu pego duas funções, ou seja, dois elementos nesse espaço vetorial, e o produto interno é uma operação que, dado, né, um par de vetores, ele te produz um número. Qual é o número? Bom, eu pego essas duas funções, faço a multiplicação delas, isso dá uma nova função, e aí eu calculo a integral dessa função naquele intervalo onde elas estão definidas, que é o intervalo de 0 até t. A integral de uma função, a integral definida, né, porque eu tenho um intervalo aí, a integral definida dá um número, né? E aí a afirmação que eu faço é que esse cara que eu acabei de definir, ele realmente dá um produto interno. Ele é uma operação que é linear em cada variável, ele tira escalares reais para fora, e ele é positivo definido, né? Ou seja, se você calcula o produto interno de uma função com ela própria, ou de um vetor com ele mesmo, isso sempre vai dar maior ou igual a zero, e isso está evidente pela fórmula, porque se você faz o produto de f com a própria f, isso dá a integral de 0 até t de f vezes f, que é f ao quadrado. F ao quadrado é uma função positiva, né, maior ou igual a zero.
A integral definida de uma função maior ou igual a zero dá maior ou igual a zero. E aí o fato da função ser seccionalmente contínua é o que permite você, primeiro, poder calcular a integral e, segundo, ver que o produto interno é definido. Tá? Ele é definido no sentido de que se o produto interno entre a função e ele mesmo dá zero, então essa função ela é igual a zero quase, digamos assim. Ela vai ser zero em quase todos os pontos, exceto possivelmente num número finito de pontos, tá? Que são esses possíveis pontos onde ela não é contínua. Como falei antes, esses pontinhos onde possivelmente ela não é contínua, não vão fazer a menor diferença para nós, tá? Então, finge para nós que isso daí realmente dá um produto interno e que quando você faz um produto interno de um vetor com ele mesmo e dá zero, esse vetor é zero. É zero no sentido um pouquinho mais fraco, mas é zero em quase todos os pontos, digamos assim, tá? Então, eu não vou fazer a verificação de que isso dá realmente um produto interno, eu vou deixar isso aí para verificar como exercício. Mas é bem simples, e para quem já fez álgebra linear, provavelmente já viu esse exemplo antes. E aí, tá, mas para que isso, né? Agora, eu vou voltar ao caso especial daquele conjunto de funções que são os senos e aqueles cossenos. Onde eles se encaixam em todo esse contexto aqui que eu estou falando, né? Então, voltando ao conjunto de funções que são aqueles φn e ψn. E aí só tem que tomar um cuidado, né? Os φn são senos, então eles estão definidos para n maior ou igual a 1, e os ψn são cossenos, e esses estão definidos para n maior ou igual a 0, tá? Então só tem essa diferençazinha entre os dois. Então, voltando a esse conjunto de funções aqui, em qual desses conjuntos eles estão, né? Então, lembra como eu falei que essas funções são periódicas de período 2L, então eu posso pensar que o domínio delas é qualquer intervalo que tenha comprimento 2L. Um intervalo em especial que geralmente a gente pega é o intervalo de menos L até L, que é um exemplo, né, de intervalo de comprimento 2L, e é um intervalo simétrico em torno da origem. Então, ele é especial por causa disso. A gente vai usar bastante esse intervalo. Então, podemos pensar, né? Podemos pensar que esse conjunto de funções, todas elas são elementos no conjunto de funções seccionalmente contínuas. Bom, funções senos e cossenos são sempre contínuas. Em particular, elas são seccionalmente contínuas. E elas são periódicas de período 2L. Então, eu posso pensar que o domínio delas é o intervalo de menos L até L. Então, eu posso pensar assim. Como eu falei, o domínio ali não importa. O que importa é que seja um intervalo de comprimento igual ao período, né? Todas essas funções têm período comum igual a 2L, então eu posso pensar que todas essas funções são elementos desse conjunto aqui. Desse espaço vetorial, né, para ser mais preciso. É um espaço vetorial, não é um conjunto qualquer. E aí, o que tem de especial nessas funções? O que elas têm de especial é que, com relação a esse produto interno, o produto interno L2, isso dá um conjunto de vetores. Lembra que espaço vetorial, os elementos são chamados vetores, né? Então, eu estou pensando que os vetores aqui são funções. Com respeito a esse produto interno, esse conjunto de funções, esse conjunto de funções φn e ψn, é um conjunto ortogonal. Ou seja, se você fosse desenhar, né, entre aspas, o ângulo entre todas essas funções aí, o ângulo seria de 90 graus. Ah, mas quando que vetores são ortogonais? Quando o produto interno entre eles é igual a zero. Produto interno entre vetores distintos, né? Um conjunto é ortogonal se qualquer produto interno entre qualquer par de elementos desse conjunto, par de elementos distintos, é sempre igual a zero. Tá? Então, essa é a afirmação. Isso é uma proposição, se você quiser. Proposição. O conjunto
de funções φn, psi-n é ortogonal com respeito ao produto interno L2, tá? Com respeito ao produto interno L2. E isso vai ser uma coisa fundamental para nós na hora que a gente estudar série de Fourier. Eu não vou fazer a demonstração disso, na verdade, isso é um exercício de cálculo. O que você tem que calcular, né, no fundo, é assim, ó. Eu não vou demonstrar, mas eu vou dizer o que acontece, né? O que você tem que calcular? Bom, por exemplo, o produto interno do φn com o próprio φm, com índices diferentes, isso aqui vai ser a integral de menos L até L, é no intervalo em questão, de quem? Da função seno de nπx sobre L, vezes seno de mπx sobre L. Isso aqui é o produto interno, né, L2, das funções φn com a função φm. É o cálculo dessa integral aqui. Fazendo um exercício de cálculo 1, a integral por partes, você vai ver que isso aqui dá L se o n for igual ao m e dá zero caso contrário, se o n não for o m. Então, só essa parte de funções, as φn's, elas são um conjunto ortogonal. Se você fizer o produto interno entre duas diferentes delas, dá zero, né? Aí, se você fizer os produtos internos entre uma φn e uma psi-m, isso aqui vai ser o produto, a integral de menos L até L da função seno de n πx sobre L vezes cosseno de mπx sobre L. E aí, nesse caso aqui, isso aqui sempre dá zero, independente de quem que é o N e quem que é o M. Sempre vai dar zero. Tá? De novo, consequência da integral por partes. E, finalmente, se você fizer o produto interno entre psi-n e psi-m, produto interno L2, de novo, isso aqui é integral de menos L até L, só que agora dos cossenos. Cosseno de nπx sobre L, cosseno de mπx sobre L. dx, e aí vai acontecer uma coisa similar à dos senos. Isso aqui dá L se o n é igual a m, e zero caso contrário, se o n for diferente do m, e isso aqui para n e m maiores ou iguais que 1, tá? Porque dá uma diferençazinha no caso n igual a zero. Lembra que as psi são os cossenos, e os cossenos eu estou permitindo que o n seja zero também. No caso n igual a zero dá um pouquinho diferente, mas ainda dá ortogonal. Tá? Então, eu vou escrever aqui para vocês o que dá, né? Nesse caso. E, finalmente, no caso n igual a zero, né? As relações que valem são assim, ó. Se você calcular o produto interno entre uma φn e a psi0, produto interno L2, isso aqui dá zero para todo n. O produto interno entre uma psi-n e a psi0 dá zero para todo n maior ou igual a 1. Então, essa parte das relações é a mesma, eu podia ter incluído nos casos anteriores. A única diferença é o que acontece quando você faz o psi0 com ele próprio. E aí aqui, em vez de dar L, no caso aqui ele dá 2L. 2L. Então, esses daqui, essa lista que eu acabei de fazer, é a lista de todos os possíveis produtos internos entre as funções desse conjunto. Todos esses exercícios são exercícios de cálculo 1 integral por partes. Então, eu não vou fazer, eu só vou citar, né, que é isso que acontece, digamos assim. E, então, eu encorajo vocês fortemente faz pelo menos um deles, faz pelo menos o primeiro, para você entender que conta que tem que ser feita, né? E é uma integral por partes que você tem que fazer a integral por partes 2 vezes. Essa é a parte chatinha. Mas é uma integral por partes. Então, isso dá um conjunto ortogonal. Todo produto interno entre caras diferentes sempre dá zero, né? E aí, no caso, quando você faz o produto interno deles com ele mesmo, dá L, se o n for maior ou igual a 1,
e dá 2L se o n for igual a zero no caso das funções psi. Tá? Então, isso dá um conjunto ortogonal. E lá em álgebra linear, você lembra que, você verifica, né, que conjuntos ortogonais são automaticamente linearmente independentes. Então, esse conjunto de funções que está aqui, esse conjunto aqui, ele é um conjunto Li no seu espaço vetorial de funções seccionalmente contínuas e periódicas. Aí a pergunta é, será que é uma base? Né? Então, é uma base, só que num sentido um pouco mais geral aqui. Porque a quantidade de funções que tem nesse conjunto é infinita. Lembra que o n é qualquer número natural. Então, esse conjunto de funções é infinito. Então, será que é uma base? Mas uma base em que sentido? Né? Então, eu não vou entrar nessa parte técnica, mas a parte técnica disso é estudada numa área que a gente chama de análise funcional. Né? E aí a gente vai ver, eu vou enunciar um teorema num dos próximos vídeos, que é um teorema que diz que esse conjunto de funções é uma base, entre aspas, tá? É uma base num certo sentido. E a gente vai voltar mais tarde nisso. Mas esse vai ser o fato principal e é o que vai permitir a gente falar de séries de Fourier para certas funções. Não vai ser para qualquer função também. Tá? Então, é isso que eu queria comentar nesse vídeo. Tá? Então, eu encorajo vocês a fazer esse exercício aí de verificar que esses conjuntos de funções, essas funções são ortogonais. É um exercício de cálculo 1. E aí, na próxima, a gente vai começar, de fato, a falar de séries de Fourier. Tá? Então, era isso que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e até mais.